fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar. Quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos. Quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão conectados conosco no programa Restauração. Programa este que é um órgão de divulgação da Igreja Pentecostal, a Assembleia de Deus Ministério Restauração, como presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, e diretor de Comunicações e Relações Institucionais, evangelista Rodinaldo Goulart. O nosso telefone para contato é o 3019 0006 519-8164-1249. Importante que você está conosco aí ao vivo pelo canal Rádio Restauração Online, né? Compartilhe esta programação. Nossa saudação também para todos os irmãos aí que estão conosco na 1390, a Rádio Esperança. Já está aqui conosco, ligadinho na programação, vídeo logado, Mansal Vargas. Deus abençoe Mansal Vargas, está conosco aí, nos acompanhando nesta programação. Estamos ao vivo neste momento, e você que gostaria de participar de um culto aqui na sede internacional, né, que ainda não conhece, nós estamos localizados aqui na Avenida Farrapos, número 312, no bairro Floresta, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então nós temos esta grande oportunidade hoje, é quinta-feira, é 18 de abril de 2024, o tempo está passando muito rápido, graças a Deus. Nós temos recebido da parte de Deus grandes bênçãos. Estamos numa campanha aí, como nós já temos ressaltado muito bem nessas programações aqui do programa Restauração, de oração. Também temos uma representação agora, né, ministerial nessa sexta-feira. Então nós temos grandes coisas aí para, da parte de Deus, glorificarmos junto. Viemos também de um grande congresso ali no final de março, dia 30 e 31 de março, tivemos um grande e abençoado congresso, com muitos milagres. Deus fez grandes maravilhas, curas, revelação de Deus, né, assuntos importantíssimos que foram tratados no congresso. Você aí, quem sabe, não conseguiu participar, né, e gostaria de ver o congresso, ver como é que foi ali a dinâmica, como é que foi, né, o decorrer dos cultos, o decorrer das programações durante o dia, no dia 31 de março. Você tem uma grande oportunidade de acompanhar no canal, né, oficial do Ministério Restauração. Então você vai no YouTube, na plataforma do YouTube, e na lupa você pesquisa, né, IPAD Ministério Restauração Oficial. Então vai aparecer nosso canal oficial, você tem a opção ali de clicar e se inscrever no canal, né, e assistir todas as nossas programações ao vivo. Lembrando que nossos cultos de terça-feira, né, são transmitidos, né, ao vivo para os irmãos poderem acompanhar aí, que os irmãos que são de estado do Brasil, né, municípios do interior do Rio Grande do Sul e outros países, né, diversos países também se conectam conosco, videologados, acompanhando o nosso culto aqui todas as terças-feiras. Temos programações ao vivo. E você que
né, e assiste nossas programações aqui do programa Restauração e ainda não se inscreveu no canal, aproveite essa oportunidade. É muito simples, você entra ali na plataforma do canal e tem, né, para quem não se inscreveu ainda, está escrito inscreva-se em vermelho. Então você clica ali, né, já vai aparecer que você está inscrito e você tem a opção de colocar ali as notificações para todas as programações. Então todas as vezes que tivermos programações ao vivo aqui no canal Rádio Restauração Online, o YouTube enviará uma notificação imediatamente para você, 30 minutos antes e logo após iniciar, né, a programação ao vivo. Então a gente tem essa plataforma, essa ferramenta que nos ajuda bastante. E se você quiser que esta mensagem de Deus se propague, né, não somente aqui no Brasil, mas em todo o mundo, você tem a opção de clicar no gostei e também compartilhar essa programação. Então, uma ferramenta muito importante de compartilhamento, não somente do canal Rádio Restauração Online, mas de todos os canais aí que, né, são relacionados ao nosso ministério, que agregam alguma coisa, algum valor, que quem sabe muda, uma mensagem de Deus pode mudar uma vida. Você tem a opção de compartilhar essa programação com seus contatos, né? Tem uma ferramenta ali na sua tela, quem está com PC ou quem está com smartphone, né? Sempre vai ser a mesma coisa, tem uma setinha assim para o lado, né? Quem está de frente para a tela, lado direito. E aquela setinha, você clica ali e aparece várias ferramentas para você compartilhar. E além de aparecer várias ferramentas para compartilhar, tem a opção de copiar o link. Então só dá um clique que automaticamente já copia o link e você pode ou sair daquela plataforma e ir diretamente no WhatsApp, no Telegram, no Signal, enfim. São várias, formas de divulgação do programa. E uma das divulgações assim, mais eficientes que nós temos até hoje é o WhatsApp. Então, né, o Telegram, você pode estar compartilhando ali o link para vários contatos, pode criar uma lista de transmissão no WhatsApp, né, onde tem todos os seus contatos, você pode clicar ali e estar compartilhando o link para todos. E uma ferramenta muito importante também são os stories no Telegram e também no WhatsApp, que você pode postar ali no status e a pessoa que vai visualizar seu status pode clicar no link e automaticamente vai levar a pessoa para a plataforma do YouTube e a pessoa vai conseguir assistir as programações. Então, desta forma, nós conseguimos, né, evangelizar de uma forma virtual. Nós conseguimos, né, propagar a palavra de Deus, a mensagem de Deus para todos. Quem sabe uma mensagem aí pregada no culto de terça-feira do canal oficial, um programa abençoado que nós tivemos no Rádio Restauração Online, não somente aqui no Restauração, né, no programa Restauração, mas em todos os programas diários que são transmitidos aqui, você pode estar compartilhando para seus contatos. Então você aí que está conosco, vídeo logado, né, estamos ao vivo. Você pode, né, compartilhar esta programação e abençoar muitas outras pessoas aí, né, de uma forma extraordinária. É muito simples, de uma forma virtual, né, para você que está conectado conosco. Deus abençoe todos os nossos irmãos que já estão ligadinhos conosco. Nós vamos ouvir uma poderosa palavra. Bom, Pedro Wolff está conosco aqui também, nos saudando com o Pai do Senhor. Uma vitória, né, Victoria Vic, né? A paz do Senhor Jesus Cristo, paz do Senhor, uma vitória, paz do Senhor, irmão Pedro, paz do Senhor, irmão Saul Vargas, todos os irmãos aí que estão conectados, videologado, né, irmão Juvenal que fica na escuta ali na Rádio Esperança e diversos outros participantes aí da Rádio Esperança 1390. Um grande abraço para todos, que a paz do Senhor Jesus Cristo venha estar na vida de cada um de vocês. Neste momento, gostaria de compartilhar uma poderosa palavra de Deus. Não saia daí, compartilhe, aproveita para clicar no gostei, né, e divulgar esta poderosa palavra de Deus. Quem sabe você não conseguiu, né, assistir a transmissão ao vivo no canal oficial, você vai conseguir ouvir a mensagem de Deus agora nesta programação. Não saia daí, né, que Deus vai estar abençoando a tua vida. Deus, que aqui estamos para a glória do nome de Jesus, cansados mas alegres, não é, Ana? Cansados mas alegres. É melhor estar cansado e alegre do que descansado e infeliz. Não é verdade? Porque o cansaço passa, agora a infelicidade só passa se a pessoa tirar a razão da sua infelicidade. Nós vamos ficar em pé neste momento e nós vamos ler a palavra de Deus, aquilo que está no meu coração. E depois, irmãos, nós vamos, depois de ler a palavra de Deus,
nós vamos dar um pequeno intervalo para a palavra ficar aí funcionando na sua mente e vamos fazer um pequeno trabalho aqui na igreja, que é o trabalho de preparação para a nossa grande, podemos dizer assim, grande cerimônia que teremos na sexta-feira de entrega da comenda Porto de Sol ou Porto do Sol para a nossa igreja. Esta comenda Porto do Sol é a mais alta honraria que é concedida para uma pessoa física ou jurídica na cidade de Porto Alegre, pela Câmara dos Vereadores. E então a Câmara dos Vereadores, a cidade de Porto Alegre, em reconhecimento a todo o trabalho que a nossa igreja tem feito, eles querem então, por ocasião do 20º aniversário, entregar este título não para o pastor Humberto, mas para a igreja, para a igreja, para a igreja. Algumas vezes eu tenho sido procurado para receber esses títulos, essas comendas, e eu tenho o propósito de jamais recebê-los, porque eu sei que tudo que eu sou, tudo que eu faço é pela misericórdia de Deus, é pela graça do Senhor Jesus. Então, se eu receber alguma honraria, eu estarei recebendo algo que eu não mereço, mas que somente Jesus merece. Mas quando isso é oferecido para a noiva de Jesus, aí para a noiva de Jesus a gente aceita, né? Porque é a noiva de Jesus, não é um nome de uma pessoa, mas é a igreja do Senhor Jesus sendo reconhecida. Então, nós vamos ler e logo a seguir vamos fazer este trabalho. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis. Glória a Deus. Gênesis, no capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Vamos agora ler o versículo 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem para Deus: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Vamos ler agora Gênesis capítulo 4, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim.
Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Vamos ler todos juntos o verso 7. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti. Vamos ler de novo, verso 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Ponto e vírgula. Vamos dar uma paradinha. Daí diz assim: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém. Agora vamos ler, podemos ler ainda, continuar lendo ainda. Verso 8. Disse Caim a Abel, seu irmão. Todos juntos? Vamos. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel? 10. Verso 11. Amém. Glória a Deus. Vamos agora para Mateus capítulo 6, verso 9. Mateus 6, 9. Diz assim: portanto vós, todos acharam? Portanto vós orareis assim, todos juntos? Amém. Agora vamos ainda em Mateus, vamos para Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26 e o verso 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, todos juntos? E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, que era então Pedro, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, todos juntos? De novo. Terceira vez.
Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, todos juntos? E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, todos juntos? Continue. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, todos juntos? Meu E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse, falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal, aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse, salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, todos juntos? E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse, continue. Naquele momento disse Jesus às multidões, todos juntos? Cumprisse as escrituras, vamos ler o 56 de novo. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Amém. Glória a Deus. Podemos nos assentar. Glória a Deus. Meus amados irmãos, peço que os irmãos prestem bastante atenção aqui. Nós, como já disse, sexta-feira vamos ter essa cerimônia ali na Câmara dos Vereadores e aquele plenário, as arquibancadas do plenário, elas têm capacidade para apenas 250 pessoas. Então, se a nossa igreja toda for ali, muitos irmãos vão ficar nos corredores, não tem problema, né? Mas então o que nós gostaríamos de fazer? Gostaríamos de fazer de uma forma organizada, no sentido de que todos aqueles irmãos que têm certeza que vão, então vão receber um convite. Então, se o irmão tem certeza que vai, se a irmã tem certeza que vai, solicita e nós vamos mandar no seu celular o convite. Aí na hora lá você só abre o celular e mostra o convite, né, o convite da Câmara dos Vereadores, e você pode entrar.
Então eu gostaria que os irmãos anotassem isso aí, né? Excepcionalmente pode pegar o celular, né, e já anotar aí, ou escrever num papel, alguma coisa, tá? Depois eu vou mandar este contato aqui também lá no grupo do Telegram. Então, se alguém não pegar aqui, pega lá no Telegram. E nós vamos pedir o seguinte, que os irmãos procurem mandar esta informação. Alguns irmãos estão tirando foto aí, pode tirar foto aí, não precisa anotar, né? Então, nós gostaríamos que todos vocês fossem. E vamos fazer desse jeito então. Conforme a ordem que vai chegando lá, a ordem de chegada, porque conforme vai chegando, eu vou, né? Então a gente vai vendo a hora de chegada, até que chegar lá em 250 pessoas. Aí quando chega em 250 pessoas, a gente para. E aí nós vamos mandar o convite para todos esses irmãos que puderem ir. Vai ser por ordem de chegada, né? Por ordem de chegada ali a sua mensagem. Não ordem de chegada lá na Câmara, certo? Agora, eu só vou pedir isso para os irmãos. Por favor, irmãos. Se você diz que vai mesmo. Porque daí você está tirando o lugar de outra pessoa, tá? Então, por favor. E se alguém, né, diz que vai e depois, meu Deus, eu não posso ir. Então avisa de novo que a gente passa o seu convite para outra pessoa, tá bem? Então nós vamos mandar o convite no celular de cada um dos irmãos que pedir para ir. Vai ter uma equipe trabalhando em cima disso aí. E quando chegarem 250 pessoas, então os irmãos saibam que a gente vai dizer, chegou 250 pessoas. Se quiserem ir mesmo assim, pode ir, não tem problema. Vai ficar na fila de espera lá. E nós vamos segurar os convites até 19h15. A cerimônia é às 19 horas. Então, se a pessoa não chegar até 19h15, nós vamos abrir oportunidade para algum irmão ou irmã que tiver ido lá sem convite. Então, se alguém for lá sem convite, quanto custa o convite? Não custa nada. Custa só você enviar uma mensagem dizendo que vai, tá? Muito bem. Vamos ficar em pé mais uma vez e vamos orar para que Deus fale conosco, Deus se revele a nós por meio dessa palavra que nós temos lido. E o tema desta mensagem que estaremos entregando para os irmãos, o tema da mensagem é este: o reino de Deus, chave da felicidade. Todos juntos? Reino de Deus, chave da felicidade. Mais uma vez, reino de Deus, chave da felicidade. Mais uma vez, o reino de Deus, chave da felicidade. Amém. Glória a Deus. Podemos nos assentar, meus irmãos, e vamos então começar a meditar na palavra do Senhor. Se porventura durante a palavra eu trocar algum nome aí, né? A gente troca Mateus para o Zaqueu, não se preocupe, é que a minha mente está bastante cansada. A palavra de Deus diz aqui, irmãos, em Gênesis, que Deus cria o ser humano para ser feliz, para ser abençoado. Diz a palavra em Gênesis capítulo 1, versículo 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então veja, tudo começa bom, mais do que bom, muito bom. E isto acontece também na vida das crianças. Na vida das crianças, quando uma criança nasce, tudo é bom. Depois que a coisa vai ficando complicada. Todas as crianças se lembram, ou quase todas, evidentemente, tem aberrações, tem exceções, mas todas as crianças lembram daqueles primeiros anos com saudade. As pessoas dizem, que bom meus tempos de criança, que bom meus tempos de infância. Evidentemente, repito, existem circunstâncias que às vezes, mesmo para uma criança,
as suas circunstâncias familiares tornam aqueles dias terríveis. Mas, na maior parte das vezes, não. Uma criança, para ela tudo é muito bom. Mesmo uma criança muito pobre. Ali, naquela família pobre, mas com cuidado, com carinho, aquela criança se sente bem. Por quê? Porque é o que ela conhece. Ela não conhece a riqueza para desejá-la, embora sendo pobre. Então, o normal de uma criança é ter esta memória dos dias de infância como uma boa memória. Pode ser numa casa simples, pode ser num casebre, pode ser lá no interior. Ele se lembra da sopa que a mãe fazia, se lembra lá das confusões, das artes que fazia com os irmãos. E as memórias normalmente são boas. Eu falo e vejo muitos irmãos sorrindo, né? Alguns sorriem para dentro. Quando a pessoa sorri para dentro, os olhos brilham. Mas normalmente é assim na infância. E na infância da humanidade, a palavra de Deus diz que também as coisas estavam boas, muito boas. Mas diz a palavra de Deus que Satanás, ele desperta no ser humano algo que vai destruir o ser humano. Vamos ler o que diz Gênesis capítulo 3 e verso 8. Vamos todos juntos? 1, 2, 3. Desculpe, irmãos. Desculpe. Verso 6, verso 6. A palavra de Deus aqui usa esta expressão, que viu a mulher que a árvore era agradável aos olhos e árvore desejável. Agradável e desejável. Vamos dizer juntos? Agradável e desejável. Veja, a palavra de Deus nos diz que chega um momento em que Satanás suscita no coração de Eva o desejo. Escute aqui. Satanás suscita no coração de Eva o desejo de alguma coisa que Deus não queria lhe dar. Deus não queria dar ao ser humano a capacidade de fazer a sua própria lei ética do bem e do mal. Deus queria que o ser humano continuasse dependendo dele, dependendo de Deus para saber o que fazer e o que não fazer. Mas a palavra de Deus diz que a serpente, e aqui a Bíblia diz que a serpente, a mais sagaz, então podemos dizer que esta sagacidade lança ao coração de Eva o desejo de ter algo que Deus não queria que ela tivesse. Aqui está a chave desse versículo. Vamos dizer todos juntos? Desejo de ter o que Deus não queria que ela tivesse. Todos juntos? Desejo de ter. Desejo de ter o que Deus não queria que ela tivesse. A partir do momento, irmãos, que, olha só, tudo era bom, tudo estava maravilhoso. Eva se sentia extremamente feliz. Eva se sentia extremamente realizada. Mas quando Satanás consegue inocular no seu coração o desejo de ter alguma coisa que Deus não queria que ela tivesse, Eva se torna infeliz. Nós já explicamos sobre isto, a respeito do nosso corpo. Existe um neurotransmissor chamado dopamina, e quando então ele baixa, quando nós queremos uma coisa e não obtemos aquilo,
A dopamina baixa e nós nos sentimos infelizes e deprimidos. Então, aqui, Eva se sentiu infeliz. Talvez, pela primeira vez na sua vida, ela tenha se sentido infeliz. Porque até este momento, tudo que Eva desejava, que era o que Deus queria para ela, ela tinha. Então veja, Eva queria comer. Tinha um monte de árvores para comer da fruta, folhas, enfim, tanta coisa. Eva queria um cafuné. Tinha um Adão para fazer um cafunézinho nela. Oh, glória, diz. Então veja, irmãos, Eva queria conversar com Deus. Deus vinha na viração do dia conversar com eles. A sua vida era maravilhosa. Morava num jardim. Imagine contemplando cachoeiras, contemplando árvores, as mais lindas. Chegava num dia, o Adão dizia assim: olha, vamos comer fora da caverna hoje? Vamos. Aí, vamos lá comer lá no vale e tal. A gente chegou lá, comia no vale. Amanhã vamos na montanha. Então veja, tudo o que ela desejava, que era o que Deus desejava, ela tinha. Até que chega um momento que ela deseja uma coisa que Deus não desejava para ela. Ela deseja uma coisa que ela não tinha. Ela deseja uma coisa que Deus não queria que ela tivesse. E aí Eva tem a sensação da infelicidade. E é exatamente isso que acontece com uma criança. Quando é que uma criança se sente mais ou menos infeliz? Quando ela começa a ter negada a sua vontade. Quando os pais começam a dizer para ela: isso faz mal para ti. Quando o pai diz assim para a criança que quer andar de pé descalço: põe o calçado. Quando o pai que diz para a criança que quer brincar com um vizinho lá que corre algum perigo, você não vai brincar. Quando elas estão brincando e chega na hora de dormir, eles vão para a cama. Aí então começa a haver esta negação e começa a se manifestar o desejo na pessoa contrário ao desejo do que é o bom. O desejo contrário daquilo que a sua autoridade, que são seus pais, dizem que é mal. E aí então começam as primeiras lembranças tristes ou infelizes da infância, que são aquelas lembranças das palmadas que você, quem sabe, levou. Eu me lembro que na nossa casa lá em Pelotas, depois de Canguçu, nós fomos morar em Pelotas. E infelizmente, quando eu era muito arteiro nos cultos, eu chegava em casa e, especialmente dias de chuva, na igreja lá em Pelotas tinha goteiras e fazia poças d'água no piso da igreja. Para mim era uma alegria dia de chuva, porque eu ficava só do lado da poça d'água. Quando a irmã passava, eu batia o pé e molhava as irmãs. Mas que felicidade ver uma irmã dar um grito assim e sair, né? Tinha 3, 4 anos. Eu achava uma graça naquilo, era uma coisa, pá, era um Pentecoste, né? E aí chegava em casa, então, a mãe e o pai tinham um quarto grande, e aí aquele guarda-roupa, jamais vou esquecer. Tinha um guarda-roupa grande e atrás a mãe tinha feito, então, daquela divisória um quartinho de costura. Eu não sei porque aquele lugar era guilhotina, era lugar de sacrifício. A mãe escolheu aquele lugar. Eu, assim, vem para cá, para trás do guarda-roupa. Eu já sabia o que me esperava, né? Depois daquela alegria na igreja, era entristecido, pobrezinho, né? Gurizinho sai tão alegre da igreja e vai ser entristecido em casa. E eu me lembro disso, eu me lembro até hoje. Me lembro até hoje desses momentos lá na cidade de Pelotas. Então veja, agora olha que coisa interessante, né? Mesmo eu sabendo que ia apanhar, na próxima chuva, repetia a história.
Então veja, a palavra de Deus nos mostra que quando o ser humano se distancia de Deus, surge então no seu coração o que a palavra chama de concupiscência ou desejo maligno. Por que será que eu fazia aquilo, irmãos? Eu acho que eu fazia aquilo porque a minha dopamina ia lá em cima quando eu via as irmãs pulando, né? Eu ficava achando aquilo engraçado. Era a minha comédia, né? Então, aquilo me devia deixar alegre, contente, né? Rindo. Então, aquele desejo desta, entre aspas, felicidade, esse desejo me fazia depois ficar infeliz. E tanto é isso, tanto é forte, que eu me lembro que as irmãs, que eu fazia isso, mas eu não me lembro de nenhuma irmã pulando. Eu sabia que isso acontecia, mas eu me lembro direitinho da imagem da mãe com a vara na mão. Meu Deus do céu, eu me lembro direitinho. Então veja, mesmo a pessoa sabendo as consequências do seu desejo, mesmo a pessoa sabendo as consequências do desejo, a ânsia por ter aquilo que é imediato, a ânsia por ter aquilo que é imediato faz a pessoa esquecer da desgraça que aquilo vai trazer a longo prazo. E tem mais uma coisa, A ânsia por ter alguma coisa que satisfaça o desejo é maior em grande parte das pessoas, até do que aquele mesmo prêmio adiado. Então, por exemplo, diz para uma criança: olha, você prefere ganhar uma bala agora ou você prefere não ganhar nada agora e ganhar 2 balas daqui a 10 dias? O que as crianças vão dizer? Uma bala agora ou 2 daqui a 10 dias? Uma agora. Essa é a força do desejo humano. Então veja, o desejo faz com que a pessoa despreze a consequência má ou perca uma consequência excelente. A palavra de Deus diz então que Eva, quando tem o diabo diante dela, insuflando-a a ter um desejo que ela nunca tinha tido. Todos os desejos que até então ela tinha tido eram lícitos. Por isso a vida de Eva era extremamente feliz. Aqui você começa já a entender aqui a mensagem que Deus tem para nós hoje. Então, enquanto que os desejos de Eva eram totalmente compatíveis com os desejos de Deus, Eva era extremamente feliz. Mas chega algum momento então que o diabo consegue insuflar no seu coração um desejo por algo que Deus não queria que ela tivesse. E aí Eva se torna infeliz. E Eva então tenta suprir esta momentânea infelicidade pela sua dopamina que baixa, diante de querer ter uma coisa e não ter, da pior forma possível. Se Eva, mesmo tendo visto que a árvore era agradável e desejável, que era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para a sua alma, se ela tivesse se tolhido de suprir aquele desejo naquele momento, a sua alegria, a sua felicidade quando Deus chegasse depois. Aqui estava a serpente, mas depois ia chegar Deus. Depois ia chegar Deus para conversar com eles. A Bíblia diz que quando a serpente sai, chega Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus.
Então veja, a palavra de Deus faz um paralelo entre Adão, o primeiro homem, e Jesus, tanto é que a palavra chama Jesus de o segundo Adão. Vamos agora para Mateus, no capítulo 3. Glórias a Jesus. Mateus capítulo 3. Versículo 17. Depois nós vamos entrar no capítulo 4. Eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho, em quem me comprazo. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, todos juntos, se és. Verso 4, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha só, meus irmãos, olha só, lá no Éden, a serpente chegou para Eva e perguntou, Deus disse isso? Deus disse que não era para comer? E aqui, olha só, o capítulo 3 termina dizendo que Deus havia dito o quê? Este é meu filho amado. Mas aí logo a seguir chega o diabo, no capítulo 4, verso 3, dizendo o quê? Todos juntos. Então veja, o que o diabo está querendo fazer aqui com Jesus? O diabo pega o fato de que Jesus estava com fome. Jesus estava com fome, certo? Então, no seu corpo, por causa da fome, a sua dopamina estava ali abaixo do normal. Ele estava numa situação de estresse. A fome produz estresse. Ele estava há 40 dias sem comer. E agora chega o diabo, e o diabo propõe isso para ele. Tu és filho de Deus mesmo? Se tu és filho de Deus, então faz o seguinte. Veja, ele não estava dizendo para Jesus pecar. Não estava dizendo para Jesus pecar. Ele estava só querendo suscitar em Jesus o desejo de alguma coisa que Deus não queria que ele tivesse naquela hora. Deus não queria que Jesus comesse pão feito de pedra. Por quê? Porque lá no capítulo 4, no verso 11, põe lá no verso 11, vê o que acontece quando Jesus vence a tentação. Todos juntos? Com isto, veja só, lá no Éden, a palavra de Deus mostra que quando a serpente os deixou, quem apareceu? O Deus, na viração do dia, Deus apareceu. E Deus traria o quê? Muito mais do que aquela alegria. Imaginem, irmãos, um encontro com o Deus Criador dos céus e da terra. Aleluia. Mas aqui acontece o mesmo. Quando Jesus rejeita o pão como o diabo queria que ele tivesse, aí
o diabo o deixa. E o que acontece? Pergunto para vocês, o que seria melhor? Qual comida foi melhor? Um pão feito de pedra ou a comida que os anjos trouxeram? Irmãos, quem sou eu? Eu sou um caco, me comparando com qualquer alguém da Bíblia Sagrada. Mas, alguns anos atrás, eu estava lá em Bom Retiro do Sul, e eu estava num período que eu fiquei 17 dias em jejum. Naquela vez, daquele jejum do Senhor, fiquei 17 dias. Quando chegou o 11º dia, eu me acordei muito cansado, extremamente cansado. Mas cansado assim, de uma exaustão, uma fraqueza. Na verdade não era cansaço, era uma fraqueza. E eu pensei assim, é Deus dizendo amém no jejum. Dobrei os joelhos, fui orar, agradeci ao Senhor. Senhor, te agradeço, Senhor, por estes 11 dias na tua presença e tal. E quando eu estou orando, irmãos, eu tive uma experiência que até hoje eu não sei se foi do corpo, fora do corpo. Eu sei que eu estava orando e simplesmente tudo ali desaparece e eu vejo apenas um anjo na minha frente. Então eu não sei se eu saí para o mundo espiritual, não sei o que aconteceu. Eu só sei que eu vi o anjo ali na minha frente. E aquele anjo trazia um copo, aquele copo tinha mais ou menos uns 30 centímetros de altura. Copo bem alto. E lá embaixo do copo tinha mais ou menos uns 2 dedos de um líquido amarelo, da cor do mel. Então, pegando em centímetros, teria uns 28 centímetros vazio e só 2 centímetros com líquido. E aquele anjo me entrega aquele copo e eu tomo. Quando eu tomei aquele líquido, um pouquinho de líquido, e entreguei de novo para o anjo, eu estava de novo ali no quarto. Eu vejo as coisas todas e só, meus irmãos, que eu tinha uma força, uma coisa descomunal. É algo tão forte que veio sobre mim, que eu comecei a saltar, eu pulava, eu estava sozinho na casa, eu corria de um canto ao outro da casa pulando, do mesmo jeito que aconteceu comigo quando eu fui batizado com o Espírito Santo. E eu corria e pulava e saltava de alegria, um gozo, uma força extraordinária. Aquele cansaço se foi, a fraqueza se foi. E eu fiquei mais 6 dias em jejum. E o mais interessante de tudo, irmãos, é que todos sabem que quando a gente fica muito tempo sem comer, a boca fica amarga. E aquela doçura daquele doce me fez ficar com a boca doce os outros 6 dias do jejum. Até o último dia de jejum, a minha boca estava com gosto daquele líquido que eu tomei. Oh, glória a Deus. Eu fico imaginando, irmão, se um golezinho faz isso acontecer. Então, aquela experiência que Elias teve, eu tive, em grau menor. A Bíblia diz que Jesus, depois de comer isso aí, saiu fazendo a obra. Elias, lá atrás, no Antigo Testamento, depois de comer a comida que os anjos trouxeram, caminhou 40 dias. 40 dias caminhando com uma comida. Então veja, irmãos, eu sei que isso é verdade, em primeiro lugar, porque a Bíblia é verdade, pronto. Eu creio e acabou, pronto. Mas eu creio também porque eu experimentei isso. Eu tive essa experiência pessoal na minha vida. Eu tive isso. Isso aconteceu comigo. Aleluia. Glória a Deus. Então veja, o diabo busca suscitar em Jesus um desejo que não era o de Deus. Estava ali na frente. Estava ali. Imagine, irmão, se Jesus enchesse a barriga de pão feito de pedra. Primeiro,
teria perdido, não sei o que aconteceria, mas pelo menos ia perder aquela comida, que quando a comida dos anjos chegasse, ele estava empaturrado. Aleluia! O que o diabo queria? Suscitar nele o desejo. Agora, meus irmãos, vamos voltar lá para Gênesis. Vamos ver o que acontece com o ser humano, então, quando deixa de buscar a Deus e passa, então, a ser comandado pelo seu desejo. Vamos voltar lá para Gênesis. Vamos ler no capítulo 4 e no versículo 3. Todos juntos. Ponto. Então veja só, meus irmãos. Veja, a palavra de Deus aqui nos mostra nas entrelinhas que desde aquele tempo havia a consciência de que Deus tinha que receber a primícia ou o restante. Primícia ou restante? Primícia. Veio Abel e trouxe a primícia. A palavra de Deus diz que Abel trouxe das primícias do seu rebanho. Ou seja, possivelmente Adão deu um rebanho lá para Abel, disse: ó, Abel, esse rebanho aqui é teu. E diz a palavra de Deus que dos primeiros cordeiros que nasceram daquele rebanho, que Abel havia recebido, ele trouxe para Deus. Ele disse: eu não tinha nada, recebi esse rebanho, primícia vou trazer para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas diz a palavra de Deus que Caim não. Que Caim, aí de novo veio o desejo. Caim tinha o desejo de ter coisas para ele. Ele disse: olha, eu recebi do pai esse campo, recebi do pai essas sementes aqui, agora eu vou fazer o meu pé de meia. Depois de fazer o meu pé de meia, eu vou pensar em Deus. Primeiro eu vou montar o meu desejo, o meu projeto, o meu plano. Depois sim, depois de alguns tempos, eu vou aí pensar em Deus. E foi o que realmente ele fez. E diz a palavra de Deus que Deus olhou aquilo e Deus disse: não aceito. Não aceito. Eu não sou um esmoleiro. Deus não é esmoleiro. Deus não precisa de esmola. Alguém pensar: vou dar para Deus, para Deus não ficar bravo comigo. Não, Deus não é esmoleiro, não precisa de nada. Deus quer o nosso coração e a contribuição naquilo que ela representa, o que o nosso coração está dizendo com aquela oferta. E a palavra de Deus diz então, meus irmãos, que quando Deus não aceitou a oferta de Caim, como é que isso aconteceu? Não sei. Vamos pensar algumas maneiras. Quem sabe, como em muitas passagens da Bíblia, a oferta que Deus aceitava vinha fogo do céu. Pode ser isso. Aí já pensou? O Caim faz todo aquele esforço, põe lá no altar e não acontece nada. Vem um Abel com um cordeirinho, não sei quantos cordeirinhos lá, e vem e oferece, vem fogo do céu. Ele fica indignado. Diz a palavra de Deus que, vamos ler agora o 5, continua lendo, todos juntos. Irou-se, pois, sobremaneira